Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem eu estou falando aí para os professores ou qualquer um que esteja assistindo aí o vídeo, hoje a gente vai explicar a segunda parte, né, do nosso trabalhinho do projeto interdisciplinar, né? A parte aqui de participação de transgêneros no esporte e atletismo, tá bom? A gente vai mais se ater na questão de participação de transgêneros no atletismo, né? Então a gente tem que levar em consideração três pontos de vista que estão interrelacionados em relação a esse assunto, né? A questão do aspecto social, o aspecto individual, né, da própria pessoa, do atleta ali, e também a questão biológica, que é a questão que mais a gente vai explicar, né, porque tem relação com a educação física, né? E discutir também a questão de participação das competições, desde nível universitário até o nível olímpico, né? Que é bem interessante. Outra questão também que pode ser discutida, mas aqui acho que não cabe muito agora, é a questão também de hiperandrogenismo, né? São mulheres atletas que possuem a característica de hormônio sexual masculino, que é a testosterona, mais desenvolvida, né? Em relação a outras mulheres. Isso até exclui a participação delas em competições, né? Dependendo ali da modalidade, tá bom? Agora a gente vai começar. Aqui tem algumas perguntinhas que foram feitas por um doutor em medicina do esporte, que é o Dr. Mauro Weisberg, né, da Unifesp. A gente questionou aqui essas perguntas para ele em relação a esse assunto, né, dos transgêneros no esporte e atletismo. Aí, com base também nessas respostas dele, a gente vai discutir um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Bom, agora levando realmente para essa questão, entrando a fundo, né? A gente, então, tem a primeira coisa, questão de massa muscular, né? Comparação do sexo masculino e feminino. A gente tem, então, em concentrações de fosfagênio total, né? Que é relacionado ao metabolismo anaeróbio, que é requisitado ali nas provas de velocidade no atletismo, que é o tema que a gente está tratando aqui agora, é maior em comparação ali, quando a gente faz, né? Do sexo masculino com o feminino, é maior para o masculino, né? Isso implica no quê? Que o masculino ele tem maior capacidade em questão principalmente também de recuperação desse metabolismo, né, anaeróbio, de alta energia, em comparação ao feminino, né? Ou seja, ele se recupera ali mais rápido, por exemplo, no treinamento, né? Então ele consegue treinar mais comparado a uma pessoa do sexo feminino, né? Também a gente tem que mulheres têm um nível de lactato sanguíneo em comparação aos homens menor. Isso implica que provas de 400 metros, por exemplo, as mulheres elas têm um menor desempenho por conta desse acúmulo de lactato menor na utilização do metabolismo predominante, que é da glicose anaeróbia nessa prova, tá bom? Isso, como a gente vai ver adiante depois, tem um impacto muito significativo no desempenho. A gente tem que a capacidade anaeróbia, né, de forma geral, os homens ela é maior. Isso é expresso por vários testes bem conhecidos na literatura, né? Testes de potência muscular em salto vertical, tá bom? É quando o indivíduo ele salta, né? Ele consegue saltar mais do que as mulheres, na maioria não, né? Praticamente em todos os estudos, em comparação, né? Diversas modalidades, não só atletismo, tá bom? Agora a gente vai entrar também na parte aqui das diferenças, então, nas provas de velocidade no sexo masculino e feminino, né? Acho que aqui é onde a gente tem que se pautar a nossa discussão mesmo, né? A gente tem, então, a questão de antropometria, né, do sujeito, em relação à composição corporal, né? Então, a gente tem que a forma da mulher e do homem é diferente, né? A forma da mulher, geralmente, por exemplo, a questão de acúmulo de gordura aqui na região da coxa, né, do quadril, e o homem é mais na região abdominal, né? Isso é questão de composição corporal, além de homens possuírem, como já tinha dito, o maior número de massa muscular total, né? Aqui na literatura, esse valor é em média aí 15 a 20% mais ou menos, né? Isso é para atletas e não atletas, né?
A gente tem também, então, a questão do estado de treinamento do sujeito. Então, tem aquela questão, né, do transgênero. Se ele era antes um atleta ou não, né, ele resolve fazer aquela mudança de sexo, por exemplo, ele era um atleta amador ou ele era um atleta que já estava ali no nível competitivo mais significativo. Isso também vai influenciar no significado, no resultado, pela questão do treinamento, né? Isso ainda não é tão discutido assim em artigos científicos, mas deveria ser também uma questão a ser levantada. A gente vai agora falar de cada um desses pontos aqui, sucintamente, né? Questão, então, das diferenças na prova de velocidade de sexo masculino e feminino. Primeiro, atentar para a questão de nível de testosterona, claro, né? Porque a testosterona é o hormônio principal anabólico proteico, né? Que aumenta a massa muscular do sujeito. E a gente tem, então, que a diminuição, que é colocada pelo COI, né? Pelo Comitê Olímpico Internacional para indivíduos transgêneros, era até 10 nanomol por litro, né? Esse valor agora diminuiu cerca de 5 nanomol por litro, né? Em cerca ali de um tempo, um ano antes de competições, né? Que essa pessoa vai participar. Mas a gente tem, mesmo com a redução, né, desse nível, a gente tem que o nível médio para homens e mulheres dessa faixa aí, de 21 a 49 anos, que seria a faixa, né, de competição dos homens, né, em atletismo, é cerca de 3,03 a 14,80 nanomol por litro. Para mulheres, aqui um valor de 21 a 60 anos é 0,08 a 1,11 nanomol por litro. Ou seja, mesmo que o indivíduo que é transgênero diminuísse ali para a questão ali do nível de testosterona para 5 nanomol por litro, ele ainda ficaria, né, num nível bem maior comparado às mulheres, né? Porque você veja ali que é um nível de 1,11 nanomol por litro, né? Para mulheres, no caso, não atletas aqui. Aí você pergunta, eu peguei esse valor de não atletas, né? Mas e para atletas? Não coloquei aqui, mas o valor médio para atletas é cerca de 3 nanomols por litro, né? Ou seja, também ainda ficará maior, né? Isso impacta no desempenho, sim, tá bom? Como a gente ainda vai discutir. A gente tem também a questão, nas provas de velocidade, do tempo de reação do bloco de saída. Bloco de saída, no caso, os atletas eles estão ali no bloco de saída, né, para dar largada, onde eles escutam um tiro, e o tempo de reação seria isso. É o momento que eles escutam um tiro e começam a corrida. Então a gente tem aqui nos homens, esse valor é de 0,13 a 0,16 segundos para escutar o tiro e começar a corrida, e mulheres 0,14 a 0,17. Esse tempo ele não é tão significativo assim, né, em questão de valor, a diferença, né, quando é colocado assim, 0,16 segundos, mas quando é colocado em milésimo de segundos, essa diferença passa a ser maior, tá bom? Como é colocado na literatura. A gente tem também a questão de diferenças de fibra muscular em relação ao tipo, né? Os homens têm, no caso, um maior percentual de fibras tipo 2. E isso vai implicar que homens têm uma maior capacidade também de produção de potência por causa desse tipo de fibra que colocada para ser produzida mais potência, né, no nosso corpo. Ela é um tipo de fibra muscular que é desenvolvida no nosso músculo esquelético ali para produzir maior potência em situações de esforço físico, né? A gente tem também que homens têm um menor tempo de contato com o solo e também a questão de amplitude das passadas, né? Isso tem relação com a antropometria do sujeito, né? Porque indivíduos do sexo masculino têm a angulação, né, do membro inferior que é maior em comparação com mulheres, né? Eles conseguem maior amplitude ali na hora das passadas na corrida e conseguem fazer essas passadas com uma maior força, né, em comparação com as mulheres. A gente também tem a questão de velocidade de manutenção, né?
quando o indivíduo ali ele está já correndo, de fato, na pista, já ali passou dos 20 metros, né? Passou ali dos 10 metros iniciais, por exemplo, na prova de 100 metros, essa velocidade também é maior por questão que é influenciada pelo que eu já mencionei da amplitude das passadas, tempo de contato com o solo, tá bom? Aí aqui a gente tem, ó, essa questão é bem importante, porque como foi mencionado, a questão da testosterona é muito impactante em homens e mulheres, né? E a gente vê que os indivíduos transgêneros, pelo que foi mostrado ali, eles continuam tendo maior nível de testosterona em comparação com mulheres, mesmo com o nível diminuído, né? Então a gente vê que a testosterona é um dos principais fatores no treinamento de força para induzir um aumento de massa muscular, né? Hipertrofia. Então isso vai ser muito significativo para conseguir um aumento de força, principalmente no momento do treino, em comparação com indivíduos que são mulheres, né? Comparação de transgêneros com mulheres, tá bom? Aqui é uma comparação, né, de tempos de provas dos 100 metros nas 2 edições do Campeonato Mundial de Atletismo, né? Aqui é o feminino e masculino. A gente vê que a diferença é quase de 1 minuto, né? Comparação do melhor tempo masculino e feminino. E aqui, nos 400 metros, onde essa diferença é ainda mais significativa, né? Em relação, aqui a gente tem o primeiro, 43,03, e das mulheres, 47,60, né? Em primeiro lugar. Aí entra aquela questão que eu já tinha explicado no metabolismo na prova de 400 metros, da tolerância ao lactato, né? Do sistema da glicose anaeróbica. Bom, então acho que seria isso. E aquela questão, se a gente fosse dar uma opinião aqui, a gente diria para colocar assim mais estudos, né, em relação a essa questão. Essa questão ainda não foi elucidada pela medicina desportiva, né, na participação de transgêneros no esporte, e ainda não é possível cravar algo realmente se eles podem ou não competir em nível principalmente olímpico, né? Onde implica uma maior aí, questão de paridade desportiva, né? Desempenho equiparável entre os competidores. Acho que seria isso, então. Muito obrigado a todos.